Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Natureza Morta de Louise Penny e a nova coleção Mistérios em Série da editora Arqueiro. Vou começar apresentando para vocês a coleção Mistérios em Série da Arqueiro. É uma nova coleção dedicada a esse gênero maravilhoso do suspense, com uma pegada mais leve. Eu acho que talvez alguns de vocês já estejam familiarizados com o termo Cozy Mystery. Sabe aquele mistério leve, aconchegante, pra gente se sentar e ser embalado por um bom suspense? Um tipo de leitura que eu amo. Eu considero vários livros de Agatha Christie como Cozy Mystery. Então temos aqui, claro, crimes, algumas vezes assassinato, mas nem sempre. Neste que eu vou conversar com vocês hoje, sim, é uma investigação de assassinato. Mas não é aquele livro forte para você ficar se sentindo pesado, sabe? Com muita violência. É simplesmente um livro que vai trazer outros tipos de sentimentos, como amizade, lealdade, aquela sensação aconchegante e gostosa, as coisas boas da vida, junto também, claro, com essa parte do crime. E nada como um bom mistério para a gente passar horas entretidos na leitura, né? Eu absolutamente amo. Gênero favorito. Então, a Arqueiro começou esta nova coleção com 3 diferentes autoras e 3 diferentes séries. Eu escolhi para ler primeiro, né? Eu quero ler tudo, mas eu escolhi para ler primeiro Natureza Morta, da Louise Penny, que é o primeiro livro da série do Inspetor Gamache. Eu vou já entrar em detalhes sobre esse livro aqui, né? Porque nós vamos conversar sobre eles, eu tenho muita coisa para dizer. Para vocês também conhecerem os outros mistérios em série, nós temos A Espiã da Realeza, da Rhys Bowen, que é considerado um dos mais divertidos. Eu tô empolgadíssima também, ambientado em Londres nos anos 1930, e também Maisie Dobbs, que se passa na Inglaterra nos anos 20, com a psicóloga e investigadora Maisie Dobbs. Este aqui da Jacqueline Winspear. E algo muito legal é que a gente já sabe quando virão os próximos livros da série, já tem data específica, gente. Eu particularmente adoro a praticidade de já saber quando esperar o lançamento de próximos livros de uma série, e eu fiquei muito empolgada com a proposta dos mistérios em série. Eu não sei se vocês perceberam, mas o símbolo é uma poltroninha aconchegante, sabe? Para você sentar e ler um bom suspense, justamente o que eu adoro fazer. E vamos então conversar sobre Natureza Morta, mas vale dizer que eu vou deixar aqui embaixo o link na Amazon, tanto para a Natureza Morta quanto para a coleção Mistérios em Série, caso você queira saber um pouco mais, ler as sinopses e realmente conhecer. O link vai estar aqui embaixo, é um link específico para apresentar a coleção lá na Amazon. E vocês já sabem que comprando pelos meus links vocês ajudam muito o canal e eu agradeço muito por isso. Em Natureza Morta nós temos um crime bárbaro que vai abalar a tranquilidade de um pequeno vilarejo, aquela cidadezinha pacata, pequena. No caso aqui, Three Pines, no Canadá, fica na região de Quebec. Quebec, claro, é uma região famosa do Canadá, mas Three Pines é um vilarejo fictício criado pela Louise Penny, que é um vilarejo simplesmente de sonhos. A descrição, a ambientação que a autora criou aqui já me ganhou de cara. Eu vou ler só um pedacinho para vocês terem uma ideia de como é esse vilarejo, de como ele é pequeno, de como ele é pacato, aquilo que eu já adoro em tramas de suspense e romances no geral. Eu acho que vilarejos pacatos e pequenos são muito promissores para desenvolver uma boa história. Three Pines não constava em nenhum mapa turístico, já que ficava muito longe de qualquer estrada principal ou mesmo secundária. Assim como Nárnia, geralmente era descoberta por acaso e causava surpresa o fato de um lugarejo tão antigo estar escondido naquele vale. O clima era frio e ensolarado e o perfume das rosas e flores do verão dava lugar ao das folhas almiscaradas, da lenha queimada e do peru assado do outono. Para melhorar, que ainda estamos no outono. E, gente, é um livro que vai criando uma ambientação realmente aconchegante. Daquele frio, das pessoas bem aquecidas em suas casas, das amizades formadas nessa cidade, em como absolutamente todos se conhecem, as comidas, porque dá uma fome. Ler esse livro me deu fome em vários momentos. Até que acontece um crime nos bosques ao redor da cidade, onde as pessoas costumavam caminhar e caçar, porque estamos na temporada de caça. E aí então, quando uma senhorinha super querida nesta cidade, já com os seus 70 e poucos anos, há muito tempo ali, é encontrada morta com uma flecha atravessando o seu corpo. É claro que tudo isso pode ser visto como um trágico acidente de caça, mas as coisas não vão ser bem assim, especialmente no livro de suspense. Logo se percebe que de fato foi assassinato e que o assassino está entre eles. O assassino só pode ter sido alguém daquela própria comunidade. E aqui neste livro a autora realmente se preocupa em desenvolver e construir as relações.
Então a gente percebe como a morte da Jane abalou algumas pessoas. A gente sente esse sentimento de perda, de luto, especialmente a sua melhor amiga, Clara, um grupo que vivia ali sempre muito próximo, que sempre se encontrava. E esse assassinato aconteceu num momento muito específico, porque a Jane havia acabado de submeter uma de suas pinturas que ela não mostrava a absolutamente ninguém para uma mostra de arte e a pintura havia sido aceita. A partir disso, ela havia convidado todos para visitar sua casa e há algo muito estranho relacionado a isso, que é um certo mistério que permeia a história também, que por mais que a Jane tenha vivido décadas ali naquela comunidade, seja super querida e muito próxima e até íntima de algumas pessoas, ela nunca permitia que as pessoas entrassem em sua casa. As pessoas só conheciam a cozinha, então elas visitavam, iam até a cozinha, mas não conheciam o resto da casa. Ninguém havia entrado ali, apenas já haviam aceitado essa espécie de esquisitice da Jane de não deixar ninguém entrar em sua casa. Mas justamente pouco antes de sua morte, ela havia convidado as pessoas a irem em sua casa e havia pela primeira vez mostrado a sua arte, a sua pintura. Então tudo isso terá algum significado, algum entrelaçamento aqui na história. E a autora vai desenvolvendo certas estranhezas e esquisitices aos poucos em meio a esse cotidiano dos personagens. Então, tanto a parte aconchegante deles se juntando, da forma como eles lidam com tudo isso, das comidas, dos cheiros, da ambientação maravilhosa outonal de um vilarejo pequeno no Quebec, no Canadá, todos esses aspectos ajudam a criar esse clima tão gostoso e tão típico agora dessa coleção Mistérios em Série. E em meio a, claro, o mistério do assassinato do suspense, que eu posso dizer pra vocês que por muito tempo no livro eu não fazia ideia pra onde ia. Eu realmente não conseguia desvendar o crime tão fácil assim, mas quando ele foi desvendado, eu pensei, nossa, fez todo sentido. Eu adivinhei um pouquinho antes dele ser desvendado e eu ainda voltei algumas páginas, assim, realmente fui reler algumas passagens do livro como um todo e perceber como a autora deixou as pistas. Então ela foi muito engenhosa aqui. Ela deixa as pistas desse crime, mas ainda assim, durante a leitura, eu não conseguia atinar exatamente onde estavam as respostas. Eu entendia que boa parte daquilo podia significar alguma coisa ou não. E eu adoro me divertir assim em livros de suspense, gente. Eu adoro quando a autora nos desafia a identificar quais são as pistas realmente que fazem sentido e o que ela está querendo dizer ali. Pequenas coisas que ela coloca no cotidiano do vilarejo, que às vezes a gente não dá muita bola, mas que dizem muita coisa. Isso é algo que a Agatha Christie, por exemplo, costumava fazer e que a autora fez maravilhosamente aqui. E aí vamos para o inspetor deste caso, o nosso grande protagonista da série do inspetor Gamache. Gente, como eu falei pra vocês já, essa é uma série com mais de 10 milhões de livros vendidos. Não é pouca coisa, é um super best-seller. Natureza Morta, o primeiro da série, foi lançado pela primeira vez em 2005. Desde então a autora não parou mais. É uma série com aproximadamente 17 livros, pelo que eu lembre, e vários desses livros ficaram na lista de mais vendidos do New York Times, além de terem ganhado prêmios de suspense e mistério. A autora realmente faz um estrondoso sucesso com o seu Inspetor Gamache, que ainda vou entrar em detalhes. O livro já ganhou adaptação por volta de 2012, 2013, e tem uma adaptação em andamento com Alfred Molina, que é um ator famoso que fez os filmes de Homem-Aranha. Então vamos agora para o Inspetor Gamache, que é o nosso protagonista. Adorei esse detetive, ele tem personalidade, o que é isso que a gente quer num detetive, especialmente no detetive principal de uma série extensa. É um homem já maduro, já experiente, ele é uma pessoa que está numa posição de chefia, uma pessoa já reconhecidamente excelente profissional, e ele tem um estilo de trabalho muito colaborativo, ele realmente escuta as pessoas, tanto a força policial, mas também as pessoas na cidade. Ele é extremamente observador, é aquele detetive analítico, assim, que vai perceber, olhar, observar para poder compreender o que o cerca. E é uma pessoa bondosa, uma pessoa honesta, mas que também sabe exercer o seu cargo de chefia. Vou ler algumas passagens do Inspetor Gamache para vocês terem uma ideia. Ele diz o seguinte: eu observo, sou muito bom em observar, notar coisas e escutar. Escutar ativamente o que as pessoas estão dizendo, a escolha de palavras, o tom de voz, o que elas não estão dizendo. E ele ainda fala depois, quando ele está se dirigindo para esta cidadezinha, quando as pessoas se reúnem. Todos nós temos segredos e antes que tudo isso acabe, eu vou descobrir grande parte dos de vocês. Se eles não forem pertinentes, vão morrer comigo, mas eu vou descobrir.
quase todos os dias no fim da tarde vão estar aqui no bistrô. Então ele se posiciona num local para as pessoas irem conversar com ele e para ele conseguir observar a vida ao seu redor. E realmente é um detetive apresentado de uma forma inteligente e carismática ao mesmo tempo. Então é algo que funciona muito bem aqui, junto com toda essa história. É como se ela conseguisse dosar também, sabe, todas essas características de um romance, um suspense leve. Sobre o título do livro, preciso dizer também, achei genial. Natureza Morta tem todo um simbolismo aqui na história. Claro que se relaciona com pinturas, quadros, que tem tudo a ver aqui a todo momento, né? Existem pessoas aqui do mundo da arte, pessoas que fazem parte dessa mostra artísticas, até artistas bem-sucedidos. A Jane estava pintando também, passou toda a sua vida em meio a tintas, em meio à sua arte, apesar dela não mostrar para outras pessoas e só mostrar agora pela primeira vez. E o termo Natureza Morta, que nós já estamos familiarizados, se referem a quadros com objetos inanimados, objetos parados. Então é um quadro de natureza morta, muitas vezes fruta, assim, uma fruta no quadro é uma natureza morta, mas objetos gerais. E aí tem toda essa ligação com o mundo aqui da arte, da pintura, mas também há um simbolismo, porque através de uma conversa de alguns personagens, uma personagem aqui da história fala que existem pessoas de natureza morta. Quando a gente pensa especialmente no termo em inglês, que é still life também se refere a quadros de natureza morta, mas em tradução literal temos basicamente uma vida parada, digamos, e essa pessoa se refere a pessoas de natureza morta, que são pessoas que não evoluem na vida, que guardam aí seus rancores, guardam sentimentos ali dentro que vão corroendo. E quando a gente fala em livros de assassinato, a gente tem que pensar em coisas do passado também, né? É isso que o detetive pontua tanto aqui, que a Agatha Christie pontua tanto em suas histórias, como o assassinato culmina em determinado acontecimento, mas é algo que está ali dentro de alguém corroendo e muitas vezes não se percebe, não se sabe, sequer se imagina que aquela pessoa esteja passando por isso. Vida é mudança. Se você não está crescendo e evoluindo, está parado, enquanto o resto do mundo avança. A maioria das pessoas é muito imatura. Elas passam a vida esperando, imóveis, como pinturas de natureza morta. E o Gamache pontua: o curioso sobre assassinatos é que geralmente acontecem décadas depois do ato decisivo. Uma semente ruim é plantada. Ele vai fazer aqui uma relação com os filmes de terror, com os assassinos em filmes de terror costumam ir muito devagar para matar suas vítimas. E aí ele fala, o assassinato costuma ser assim, vem de muito longe. Então, claro, temos aqui a construção de um bom mistério, de um bom suspense, com reviravoltas e com pistas ao longo de todo o livro, com pistas que são fáceis de deixar passar, é um desafio para o leitor conseguir identificá-las. Eu posso dizer que eu consegui antes da revelação final, mas bem perto da revelação final. E com personagens que eu acho que foram construídos de uma forma real. Porque tem personagens que você realmente não gosta, sabe? Aqui você fica na dúvida se ele vai ser um personagem bom, um personagem ruim. Só que isso é algo muito simplista da nossa cabeça, né? Como assim ele só pode ser bom ou ruim? Geralmente a gente espera isso em algumas histórias, que elas sejam simples assim. E o personagem se mostra alguém bom ou alguém ruim, e aqui a gente fica na dúvida se esses personagens são pessoas boas ou não. Mas no final das contas a gente carrega isso dentro de nós, né? Nós temos momentos bons, momentos ruins, e a gente vai se expressar de diferentes formas de acordo com a situação, com a época. Isso não quer dizer que somos pessoas ruins. E há aqui essa dualidade nos personagens tão bem-vinda. Personagens que a gente não sabe se vai gostar ou não, mas que são apenas pessoas com seus erros muito humanos. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer Natureza Morta. Gente, como eu indico esse livro, eu simplesmente amei essa história. Me conta se você já leu, o que você achou, se você quer ler, vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. E não esquece, o link para a compra vai estar aqui, ou mesmo para que você conheça essa coleção ou adicione a coleção na sua wishlist para acompanhar. Deixe seu comentário, isso é bem importante, adoro conversar com vocês. Se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão e curte o vídeo aqui embaixo. Beijo enorme a todos e até a próxima!